meus amigos, olá minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física aqui da ULB e dando continuidade ao nosso curso Física para o Enem. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos interessantíssimos, que é trabalho e potência. Então a gente vai trabalhar com dois conceitos muito importantes para a física. Por que é importante, professor? Porque o conceito de trabalho e o conceito de potência correlaciona uma série de outros conceitos e outras teorias que nós já vimos e que nós ainda vamos ver. Então faz uma conexão. Em algum momento eu vou mostrar para vocês algo que a gente já viu e que a gente vai ver ainda. Aí vai ficar aquele vácuo em relação ao que a gente vai ver, mas não tem problema. O que importa é que você entendeu que aquele conceito que você está vendo agora de trabalho e potência, ele correlaciona esses conhecimentos que vocês já viram e que vocês irão ver, tudo bem? Então vamos lá, só para os senhores entenderem o que a gente vai fazer hoje. A gente vai ver um pouco de trabalho e um pouco de potência, conversar um pouco sobre isso, entender, ver algumas equações, porque são importantes essas equações, porque são elas que vão resolver os nossos problemas, entender alguns conceitos, porque são eles que vão resolver algumas questões do Enem, igual nós já vimos e já fizemos, não é isso? Certinho? Então vamos dando continuidade. Esse é tudo nosso apanhado. Vamos começar com trabalho. O que é trabalho? Quando nós falamos de trabalho, nós logo pensamos em, professor, alguma coisa relacionada com movimento, com deslocamento, com uma força aplicada. Então a gente vem para o conceito. Ó. O termo trabalho é utilizado quando falamos no trabalho realizado por uma força. Então, o primeiro conceito. Então, a gente vai falar assim, ó, professor, trabalho realizado por uma força. Vamos começar a pensar assim já. Então, se realizou o trabalho, então a força foi aplicada em determinado objeto, em determinado corpo, em determinada partícula, e aconteceu alguma coisa. Aconteceu o quê? Vamos entender isso, tá? Trabalho realizado por uma força, ou seja, o trabalho mecânico, que nós vamos chamar de trabalho mecânico. Mais à frente vamos tratar de alguns conceitos também relacionados com isso. Uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho quando produz um deslocamento. Então tem três conceitos fundamentais aqui. O conceito de trabalho que vincula uma força aplicada, aqui ó, uma força aplicada em um corpo qualquer e produz um deslocamento. Então nós temos três conceitos de trabalho, o de força aplicada e o de deslocamento. Então exatamente esse é o conceito que gira em torno do trabalho. É a força aplicada sobre um corpo que produz um deslocamento. Então houve a realização de trabalho sobre esse corpo, trabalho sobre essa partícula. Então a gente pensa nessas três grandezas: trabalho, força e deslocamento. Vamos ver? Vamos pensar no primeiro caso clássico. Os casos clássicos são fundamentais por quê? Porque são os que caem na prova, tá? Sempre vai cair um caso clássico na prova, não tem jeito. Caso clássico, eu tenho o meu plano horizontal, eu tenho o meu bloco na posição x0 e devido à ação de uma força, já fica esperto, hein? Devido à ação de uma força, esse bloco se desloca da posição x0 até a posição x. Então houve um deslocamento, né, professor? Exatamente. E você lembra que deslocamento é um vetor, diferentemente de distância percorrida. Vimos lá na segunda aula a diferença de distância percorrida e deslocamento. Aqui eu tenho o vetor deslocamento, que eu vou chamar de D, ó, a setinha ali, ó. Então ele tem módulo, direção e sentido. A força tem módulo, direção e sentido. O deslocamento tem módulo, direção e sentido. Já vimos isso, já trabalhamos com esses conceitos, certo? Então aqui é a primeira situação. Então o trabalho realizado por essa força F sobre esse bloco para levar ele da posição x0 até a posição x. Nessa situação, num plano horizontal onde o bloco se desloca de forma horizontal também, onde a força é paralela ao deslocamento, o trabalho realizado nada mais é do que a força vezes o deslocamento. Este é o módulo do trabalho, tá? Tá aqui, ó. Trabalho é uma grandeza escalar, certinho? Escalar significa o quê? Significa que só tem intensidade, só tem magnitude, só tem módulo, tá? Então, trabalho de uma força, força vezes deslocamento. Qual a unidade de trabalho? Trabalho, você pode pensar da primeira forma assim. Professor, força é dada em newtons. Exato.
Distância é dada em metro. Então, trabalho, professor, é Newton vezes metro. Exatamente, tá? Trabalho é Newton vezes metro. Beleza? Vamos ver outro exemplozinho clássico. Imagine que um corpo está em queda livre. Você já viu a teoria sobre o corpo em queda livre? Você já fez questões do Enem sobre queda livre. Nós fizemos isso já, tá? Então imagine que o corpo está em queda livre. Tá aqui, ó, sob a ação da gravidade. Esse corpo de massa M está em queda livre. Então ele está saindo da posição x0. Aqui é o solo, por exemplo, ó. E ele vai chegar, por exemplo, na posição x. Opa, vamos colocar a direção correta? Eixo y, y0 e y. Pronto, tá aí, certo? O que aconteceu? Ele se deslocou, professor, na vertical, do ponto y0 até o ponto y. E nesse caso aqui, nós chamamos que esse deslocamento foi a altura h, que é um vetor também. Tem módulo, tem direção e tem sentido, tá bom? Opa, professor, mas eu percebo que esse corpo aí, ó, estava sob a ação de uma força. Vou colocar aqui do ladinho, só para não ficar muito ruim, tá? Que é a força peso, professor, exatamente. Então aqui é o trabalho realizado pela força peso, ó. Força vezes deslocamento. Então, eu sei calcular, professor, o trabalho realizado pela força peso, sei. É uma força vezes um deslocamento. Nesse caso aqui, professor, o trabalho realizado pela força peso vai ser igual a P, que é a força peso, vezes o deslocamento, que é a altura do objeto, a altura do deslocamento do objeto, ou a distância, o deslocamento que o objeto sofreu para sair de y0 e chegar a y. Tá aqui, ó, o H, tudo em módulo, tá? Newton, metro novamente, tá? Newton vezes metro. Dois casos clássicos para cálculo do trabalho, certinho? Nós vimos dois casos onde as forças, tanto a força peso como a força F aplicada, no meu conceito aqui, eram constantes. A força peso, porque a massa era constante, a gravidade era constante. Então, quando a massa é constante, a gravidade é constante, a força peso é constante. E no outro caso, eu já impus que a força F aplicada no plano horizontal era constante, que é o caso clássico, tá? Trabalho realizado por uma força constante, tá? Aqui, ó, esse é o caso, tá? Então, a gente está deslocando um bloco. Lembrem, percebam aqui a diferença singela em relação ao exemplo anterior. No meu exemplo anterior, a força, tá aqui, ó, a força aplicada era exatamente paralela ao deslocamento do bloco. Isso não acontece aqui nesse caso, tá? Percebam. Por quê, professor? Porque a força aplicada é só essa força F aqui, ó. Isso aqui são as componentes do vetor F. Componente X, componente Y, tá? Então agora a força aplicada não está mais paralela ao deslocamento. Como fazemos, professor? Tá? Então o que nós fazemos aqui nesse caso? Aqui a gente entende o seguinte, tá? Existe um ângulo aqui, ó, que é o ângulo alfa, tá? Então, olhem para esse cenário aqui, ó. Quem está fazendo esse bloco deslocar no eixo X? A componente Y ou a componente Fx? Aí você pensa, pô, professor, se fosse a componente Y, o bloco ia subir. Então só pode ser a componente Fx que está fazendo ele sair deste ponto e chegar, por exemplo, aqui neste outro ponto, professor. Isso, é só a componente Fx que está realizando o trabalho. Se o bloco não se desloca no eixo Y, a componente Y não realiza trabalho, tá? Então nesse caso aqui você já pensa de pronto assim, ó. O trabalho realizado pela componente Y, professor, só pode ser zero, porque o deslocamento no eixo Y é zero, tá? A força no eixo Y aplicada não é zero. Então é Fy vezes o deslocamento do eixo Y, que eu vou chamar de H, tá? Nós já vimos isso. Mas o H, professor, é zero, porque o corpo não se desloca na vertical. Logo, essa componente, esse trabalho realizado pela força Fy vai ser igual a zero. E o trabalho realizado pela força Fx, professor, esse não é zero, porque o corpo se desloca no eixo X. É Fx vezes o deslocamento, D, tá? Opa, professor, mas esse Fx é uma componente. Como eu encontro essa componente? Tá aqui, ó.
Fx é igual a F vezes cosseno de alfa, tá? E Fy, professor, se eu quisesse achar, Fy é F vezes seno de alfa, tá? Eu só quero a componente Fx, tá aqui ela, então eu coloco ela aqui, ó. Fx é F vezes cosseno de alfa. E eu chego no trabalho realizado pela força F, que na verdade é o trabalho realizado pela força Fx, que é a sua componente, tá? Que é igual a F vezes deslocamento vezes o cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre a força F e a componente Fx, tá? Essa é a situação mais complexa que a gente pode ter, tá? Certinho? Ah, professor, e se a força fosse paralela ao deslocamento? Tá aqui, ó. Força Fx, deslocamento D, tá? O ângulo ia ser zero, cosseno de zero é igual a 1, né? Cosseno de zero é igual a 1. Ia ter só a nossa equação padrão que nós já vimos, tá bom? Então, se tiver uma angulação na força, F cosseno de x. A gente vai calcular o trabalho realizado no eixo x, tudo bem? Vamos explorar isso aqui com mais precisão, só para vocês entenderem. Já vimos o quê? Já vimos que o trabalho realizado pela força Y é zero, porque não tem deslocamento. O trabalho realizado pela força Fx é Fx vezes o deslocamento, que foi daqui até aqui, por exemplo, ó. D, só para simplificar nossa vida, tá? Já vimos que as componentes de F são duas. Fx e Fy. Vimos que Fx é F vezes cosseno de alfa. E Fy é F vezes seno de alfa. A componente que realiza trabalho nesse caso como deslocamento é no eixo x, é a componente Fx. Essa realiza trabalho. Certo? Então eu substituo todo esse termo lá, que vai dar exatamente a equação que nós acabamos de ver no slide anterior. F vezes D vezes cosseno de alfa. Certo? Esse é o caso mais complexo se você tiver uma angulação da força aplicada aqui, ó. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Se for aqui, é força vezes deslocamento. Mas qualquer angulação, basta pegar esse ângulo alfa, multiplicar pela força e multiplicar pela distância que você vai encontrar o trabalho realizado pela força naquele eixo específico, tá? Características da definição do trabalho. Algo que eu já falei, tá? Trabalho é dado em, vamos lá, Newton vezes metro. Força, Newton. Distância, metros. Cosseno, adimensional, é um número só, tá? O trabalho é uma grandeza escalar, o que significa? Reforça na mente. Grandeza escalar só tem módulo, intensidade, magnitude. Não tem direção e nem sentido, tá? É uma grandeza escalar que depende da intensidade da força constante. Opa! Da intensidade da força constante, tá aqui ela, ó, certo? Que atua no corpo, atua sobre o corpo, tá? B, do valor do deslocamento, deslocamento do ponto de aplicação dessa força. Deslocamento, tá aqui ele, ó. Pronto. E do ângulo alfa que faz entre si as direções dos vetores força e deslocamento. Pronto, tá aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui, ó. Cosseno de alfa. Com essas três características, com essas três informações, nós conseguimos calcular com precisão o trabalho realizado por uma força, força qualquer. Me dê o exemplo que eu calculo a força sobre o eixo X, sobre o eixo Y, sobre um eixo qualquer que o avaliador te cobrar, tá? Via de regra, eixo X e eixo Y, ele não vai extrapolar em relação a isso, tá? Foge demais do padrão, do caso clássico, que é o que cai na prova, tá? Aqui, ó, os três casos para trabalho. O trabalho pode ser positivo, tá? Potente ou motor, trabalho maior que zero, tá? Quando o ângulo de aplicação da força é entre 0 e 90 graus, que é o caso anterior. Vou desenhar bem aqui, ó, só para vocês entenderem. Tá nessa região aqui a força aplicada, ó. Então ele vai se deslocar para frente, por exemplo, tá? A ação da força contribui para o aumento da energia do centro de massa. Imagine você empurrando um móvel. Então você está atuando naquele ângulo entre 0 e 90 graus e você está aumentando
a velocidade ou a energia cinética do centro de massa, tá? Você está empurrando, essa é a ideia, tá? Trabalho menor que zero, trabalho resistente, o trabalho é negativo ou resistente. A ação da força contribui para a diminuição da energia do centro de massa. Por exemplo, diminuição da velocidade de um corpo, tá? Está entre 90 graus e 180 graus a aplicação da força. Vou desenhar assim, ó. Tá aqui, ó. Exemplo. Imagine que o seu veículo está num declive, uma ladeira. Você desceu do carro, certo? Não puxou o freio de mão, estava no ponto morto. O que vai acontecer? O carro vai começar a descer. Instintamente, o que você vai fazer? Você vai tentar segurar o carro e puxar. Aplicar uma força no sentido contrário. Opa, entre 90 e 180 graus. Por quê? Porque você quer diminuir a energia do centro de massa, ou seja, você quer parar o veículo, que a velocidade dele está aumentando, a energia cinética está aumentando. Então você faz uma força no sentido contrário ao movimento para tentar parar o carro. Obviamente você não vai conseguir, certo? Mas a ideia básica aqui é essa, tá? E o último caso, o trabalho é nulo. Não há variações de energia do centro de massa durante o deslocamento. Θ igual a zero. Por exemplo, se você aplicar uma força perpendicular a um corpo e ele não se deslocar, tá? Tá aqui, ó. Imagine aqui, eu tô aplicando uma força aqui na direção Y no sentido negativo. Direção Y no sentido positivo. Em ambos os casos, não há um deslocamento. Se não há deslocamento, não há trabalho. Beleza? A gente fecha esse conceito de trabalho com essas três características. Potência, tá? Mais um conceito que se correlaciona. Já a gente vai ver a correlação de potência e trabalho, tá? Potência é a grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. A potência, na verdade, completando esse conceito aqui, é a rapidez com que a energia é transferida, tá? Quem tem mais potência, uma Ferrari ou um Fusca? Ah, claro que é uma Ferrari. Por quê? Porque ele consegue transferir mais energia cinética do que o Fusca. Por isso que a potência é maior. Então, de 0 a 100, a Ferrari faz em 3 segundos. De 0 a 100, o Fusca faz em 5 dias, entendeu? Então, a ideia básica é mais ou menos essa. Transferir energia no tempo. Quanto mais rápido eu transfiro energia no tempo, maior é a potência, tá? Em outros termos, a potência é a rapidez com qual certa quantidade de energia é transformada ou é a rapidez com que o trabalho é realizado. Energia transformada, que eu falei agora, ou trabalho realizado. Então, quanto mais rápido eu realizo o trabalho, maior é a potência. Opa, então se correlaciona, né, professor? Se correlaciona, vamos ver isso, tá? Tá aqui, ó, unidade de potência. Aqui é no sistema internacional, é o Watt, ou Watts, tá? James Watts, que ele fez os primeiros trabalhos relacionados com trabalho e potência, tá? Era um físico inglês. Então, 1 watts é 1 joule por segundo. Joule, unidade de energia. Segunda unidade de tempo, tá? Além do watt, usa com frequência as unidades. Kilowatt, que esse K é um prefixo. Vocês já sabem, ó. Esse K é o prefixo quilo ou quilo. Não sei como é que você vai escrever. E vale 10 elevado à terceira. Tá aqui, ó. 1000, tá? Megawatts. Tá aqui que é 1 milhão, tá? Cavalo-vapor, que é 736 watts, e horsepower, que é 746 watts. Normalmente, a banca vai te dar essas informações aqui, ó. A banca não te dá as informações dos prefixos. Quanto que vale mega, 1 quilo, 1 giga, 1 cent, tá? 1 mili, isso ele não fala. Você que tem que estudar, beleza? Aqui, ó, potência mecânica média. Definimos potência mecânica média relacionando o trabalho com o tempo gasto para realizar. Já vimos isso. Potência é a quantidade de transformar energia no tempo ou a quantidade de realizar trabalho no tempo, não é isso? Vamos ver o primeiro caso aqui, ó. Potência, energia no tempo. Vamos ver essa fórmula aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Olha aqui, ó. Potência, eu falei para vocês, ó, potência é energia no tempo. Tá aqui, ó, as três grandezas relacionadas. A gente vem para essa fórmula aqui, ó. Cheguei nela. Potência é a taxa de transferência de energia no tempo. Quanto mais rápido eu transferir energia, mais potência eu tenho. Quanto mais rápido eu realizar trabalho, mais potência mecânica eu tenho, tá?
Então, essa potência é energia no tempo. Essa potência pode ser a transformação de energia ou a realização de trabalho. Então, eu posso substituir trabalho e energia, tá? Trabalho no tempo. Opa, professor, mas trabalho eu já sei calcular. Trabalho é força vezes deslocamento. Você vai substituir. Trabalho é força deslocamento. Opa, professor, mas lá na nossa segunda aula nós vimos que a distância percorrida no tempo, ou deslocamento no tempo, é o que nós chamamos de velocidade. É a distância percorrida em determinado tempo. Então quer dizer, professor, que essa potência mecânica é o mesmo que força vezes velocidade, tá? Potência mecânica, força vezes velocidade. Força dada em Newton, velocidade, metros por segundo. Tudo isso é igual a watts, que é igual a joules por segundo. A mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa, beleza? Os dois casos, para vocês lembrarem aqui, ó. Potência, transferência de energia no tempo. Potência, realização de trabalho no tempo. Só para simplificar os dois casos, tá? Então, potência, energia no tempo. Potência, trabalho no tempo. Entenda isso, é fundamental. Ou seja, de certa forma, você está correlacionando trabalho com energia, tá? De alguma forma. Existe uma proporção, uma proporcionalidade entre eles. Vamos ver já já. Potência constante, nós temos dois casos. Ou a potência é constante ou a potência é variável. Ou o trabalho é constante ou o trabalho é variável. Graficamente falando, quando a potência é constante, ela se mantém ao longo do tempo. Tá aqui, ó. Tá? Se mantém ao longo do tempo. Então, esse gráfico de potência por tempo, essa área aqui que eu tenho, ó, eu vou conseguir calcular alguma grandeza qualquer, tá? Depende da situação, beleza? Por exemplo, se você pegar a equação, ó, potência é energia no tempo. Se você multiplicar potência por tempo, você vai ter o quê? A energia transformada. Pronto, então esse gráfico aqui pode ser um gráfico de energia. Ah, professor, potência também pode ser trabalho no tempo, nós já vimos. Então, o que acontece? Se eu isolar o trabalho, é potência vezes tempo. Então, se fosse um gráfico, esse gráfico a gente pode calcular também o trabalho. Depende da grandeza que a gente está procurando. Depende da relação, tá? Mas aqui o que é importante ressaltar, que é a potência de uma força constante, tá? A potência, melhor dizendo, constante. Ela não varia com o tempo, tá? Constante. Ah, professor, pode ter outro caso? Pode ter outro caso. Uma potência variável, tá? Aqui a potência se manteve constante até o tempo 5 e depois decresceu. Professor, como é que eu faço para calcular a energia que foi transferida nesse caso? Como é que eu faço para calcular o trabalho que foi realizado? Basta você calcular a área 1, que é um retângulo, e a área 2, que é um triângulo. E nós já vimos que trabalho é potência vezes tempo, que é a mesma coisa que energia, que é potência vezes tempo. Então, você pode calcular esse trabalho realizado ao longo do tempo 0 ao tempo 10, ou a energia transferida de 0 a 10 a partir das áreas, tá? Calcula essa área, você vai ter. Então, é área 1 mais área 2. Área 1 mais área 2. A ideia básica é trabalhar a matemática e o gráfico relacionado com a potência e o tempo. E a gente tirar informações disso. Isso aqui é importante. Então, a potência pode ser tanto constante como variável. Assim como a força pode ser constante como variável. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui com esses dois conceitos relevantes que iremos ver, certamente iremos ver esses conceitos mais à frente, tá? Quando falarmos, por exemplo, de eletricidade. Potência realizada por uma carga, ou a potência elétrica, vamos pensar assim, uma potência elétrica, tá? Então eu vou conseguir relacionar de alguma forma esse mesmo conceito aqui, de potência, com energia potencial elétrica, com carga elétrica, então a gente vai conseguir força elétrica, então lembra disso, a gente vai trabalhar com isso no futuro, mas são coisas que vocês já viram e coisas que vocês ainda verão, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.